E aí, gente, vambora, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o podcast de Campeonato Brasileiro. Cara, que sequência ruim do São Paulo, hein? Que sequência ruim do São Paulo. Era para ser um dia festivo, né? Teve a apresentação. Era não. Foi um dia festivo, só não foi completo porque faltou a vitória São Paulina, né? Teve ali a apresentação do Rames Rodrigues, do Lucas Moura para o público que compareceu, né? Que comprou ingresso, que lotou o Morumbi. E a vitória não veio. Não veio. Tivemos a estreia de Lucas Moura, a gente vai falar sobre isso, tá? A derrota, ela obviamente, ela é frustrante, ela deixa muitos torcedores preocupados e tem que deixar mesmo. Mas a gente tem que falar, vamos devagar, né? Vamos falar do jogo, porque o São Paulo jogou bem, na minha opinião, mas pecou, como em muitos outros jogos, pecou pelo excesso, pela falta de eficiência, né? Pela falta de eficácia. E é uma coisa que o Dorival vem falando nesses últimos jogos, nesses últimos insucessos tricolores, e ele volta com o mesmo discurso, né? Só que fica cansativo. Às vezes você ficar ouvindo esse discurso, pô, jogamos melhor, faltou efetividade, jogamos melhor, faltou efetividade, e nessa já vão 5 jogos, né? E nessa tem duas classificações que estão batendo a porta. E é isso que deixa o torcedor preocupado, porque as repetições acontecem e o discurso do treinador ele é repetitivo, né? A gente exalta o trabalho do Dorival e eu sempre exalto aqui. Eu acho que tem que seguir ressaltando o trabalho do Dorival, mas a gente tem que criticar o que tem que ser criticado. Um trabalho em que você tem uma sequência de jogos, uma sequência de, cara, de insucesso. Eu não vou nem falar fracasso, porque não é fracasso, tá longe de ser, mas de insucessos. Cara, você não vê nenhuma mudança, né, num curto prazo. Você tem que criticar certos pontos. É óbvio que não é terra arrasada, gente. Como eu falei, eu acho que o São Paulo jogou muito bem e a entrada do Lucas Moura foi absolutamente espetacular. A atuação do Lucas foi um negócio, assim, de encher os olhos mesmo do torcedor, de que a perspectiva é muito boa e de que a promessa ela é, sim, ela é fantástica. Agora, pelos insucessos, pela sequência de insucessos, assim, e é o que eu falo, as atuações são repetidas, o discurso do treinador é repetido, não dá pra gente também deixar de criticar, né? Também não vamos ficar aqui, ah, não, o trabalho é excepcional, é sensacional, não, continua assim, vamos embora. Tem muita coisa que tem que continuar. Obviamente que tem muita coisa que tem que continuar, né? E a gente vai chegar lá, calma, vamos. Fica o convite aberto para você, torcedor, tricolor, São Paulino. Sempre bom a gente fazer o contexto, né? Sempre bom a gente fazer o contexto. Não foi uma partida ruim, foi uma partida ruim. É óbvio que a gente. Você pode ter acompanhado aí alguns youtubers, né? Alguns influencers, eles extremamente acalorados, né? Porque é torcedor, cara. Torcedor fica frustrado jogando no Morumbi. É um jogo que você não pode perder. Se fosse um empate, já seria, né, motivo para muitas críticas. Perder da forma como perdeu, poderia ter sido até pior, que o Hulk perdeu um gol, assim, embaixo do gol, né? Não sei nem como ele perdeu aquele gol. Poderia ter sido 3-0. Então, existem muitas coisas a serem faladas, né? Porque, pô, jogou bem, mas perdeu. Tá, e aí antes? Jogou bem, perdeu. E antes? Ah, jogou bem, perdeu. E antes? Jogou. Então, cara, não, a gente não pode. Assim, não é terra arrasada, mas também não é um cenário de, ó, nossa, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Cara, oscilar, todo mundo vai oscilar. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Eu já falei do próprio, falei do Palmeiras do Abel, falei do Fluminense do Fernando Diniz. Agora acontece com o Grêmio do Renato Gaúcho e acontece com o São Paulo do Dorival. Ninguém está imune a isso. Ninguém está imune a isso. E a gente vai fazer críticas leves aqui. E eu acho que tem que ser críticas leves. Não tem que, cara, sair, ah, não, tem que trocar tudo. É o fim do mundo. Não, longe disso. Longe disso. Até porque pela forma como o São Paulo joga, a promessa e a solução você vê. Existem times que você não via a solução. Por exemplo, o Vasco ganhou, mas o Vasco, se você olhar os últimos jogos, você fala, cara, não tem nada. Assim, não tem nada. Não tem, assim, não tem nenhum vislumbre de que algo positivo vai acontecer. Aconteceu. Aconteceu. Mas não havia nenhum deslumbre. Assim, cara, ó, existe uma luz no fim do túnel. Você olha pro Fluminense, você olha pro Grêmio, você olha pro São Paulo, você fala, cara, e o Palmeiras há pouco tempo atrás, você fala, cara, a luz do fim do túnel tá logo aí. Tá logo aí. Mas em virtude da sequência de jogos, a gente nunca pode deixar de. Ah, não, tá tudo certo. Porque os insucessos. Se tem um insucesso,
tem um problema. Uma coisa é você empatar 5 jogos seguidos, outra coisa é você ter uma sequência de empates e derrotas, né? Então, existem facetas, existem pontos de melhoria. Obviamente que o Dorival sabe disso, né? Não preciso nem falar. E o torcedor sabe disso também. Óbvio que o torcedor agora fica muito mais emocionado, porque o placar foi de 2-0 para o Galo e poderia ter sido até de 3, tá? Poderia ter sido até de 3. Vamos com calma, tá? Ficou o convite aberto para você, torcedor, que ainda não ouviu as palavras do Dorival. Não se irritem, calma, né? Vamos devagar, vamos destrinchar, vamos passo a passo. Tabela do Campeonato Brasileiro, Globoesporte.com, tá? Deixando os créditos ao site do GE. A rodada de domingo começou com Vasco e Grêmio. Que coisa, hein? Que coisa. O tal do Veguete chegou e ele fez um golzinho no finalzinho do jogo. O Vasco sai com a vitória de São Januário, uma vitória importantíssima, não preciso nem falar, né? Deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro, empurra o América para baixo, o América que perdeu aí, belo placar do Bahia, né? E volta para a lanterna, o Wagner Mancini caiu, a gente vai trazer a notícia esportiva. E o Grêmio fica estacionado. O Grêmio, há pouco tempo atrás, era o vice-líder da competição, era a equipe que estava mais próxima do Botafogo, e agora já cai para sexta, né? Já vê os concorrentes passarem, inclusive o próprio Bragantino. O Red Bull Bragantino ultrapassa o Grêmio, é o quinto colocado de momento, tá? O São Paulo a gente vai falar um pouco mais, perdeu do Atlético Mineiro. Eu acho que o São Paulo, de uma forma geral, foi melhor no jogo. Cara, vamos primeiro aqui, cara. Vamos primeiro, vamos jogo a jogo. Eu não vou tentar não me delongar muito falando sobre jogo a jogo, tá? Mas primeiramente, sim. Vamos de Vasco e Grêmio primeiro. O Renato, ele fala e deixa críticas a alguns jogadores, a falta de entrega de alguns jogadores, porque ele fala que a única coisa que ele cobra é entrega os 90 minutos. Acho que falta um pouquinho também, mas eu acho que muito disso é condicionado pela questão de ser um jogo fora de casa, tá? Eu sempre falo aqui, quando a gente fala que jogar em Goiânia, jogar lá, enfrentar o Goiás, né, enfrentar o Cuiabá, são jogos complicados, porque primeiro eu vou ser repetitivo aqui. Para muita gente pode ser algo banal, né? Mas eu vou ser repetitivo aqui. Primeiro é a viagem, que já é mais longa, né? Existe um desgaste maior. Você chegar lá, o Flamengo foi visitar o Cuiabá, teve uma torcida considerável a seu favor, mas imagina, vai um Fortaleza enfrentar o Goiás, por exemplo, como aconteceu. Não tem praticamente torcedor. Então, isso mexe no estado de espírito dos atletas. Por mais que eles, pô, vamos focar, vamos lutar, vamos batalhar. Cara, você tem uma queda técnica que ela é condicionada assim, pela falta de calor, né? De calor humano. Às vezes o lado visitante está lotado, assim, São Paulo é torcida única, né? A cidade de São Paulo é torcida única para os clássicos. E às vezes o fato de ter só torcedor adversário, ele é intimidador, mas você sente aquele calor. Por mais que seja um calor adversário, você sente você dá uma pilhada, né? Com o barulho da torcida e tudo mais. Ah, vou calar a boca desses caras. Então, assim, isso mexe. Você vai visitar com todo respeito, eu não estou falando que a torcida não é marcante ou ela não marca presença. É diferente, assim, tem a questão da logística, condições climáticas elas são diferenciadas, né? A região centro-oeste a gente sabe que é uma região mais seca. Isso mexe, cara. São pequenas coisas é o que eu tô falando. São pequenas coisas que vão somando. E é compreensível que você vá visitar um Goiás, um Cuiabá e você tem uma queda técnica. Em São Januário não tem torcida, tá? Então, além da distância de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, fora todas as questões de aeroporto que eu sempre falo aqui, é um voo doméstico, é muito mais rápido, mas ainda assim tem aquele tempo de ir para o aeroporto, tem o tempo de esperar embarcar no voo, quando chega no destino tem o tempo para desembarcar, para sair do aeroporto, tem a logística, tem que entrar no busão, tem que desviar do torcedor, tem tudo isso, né? Tudo isso vai cobrando tempo e vai somando para os caras performarem menos. E aí você chega no estádio onde não tem torcida, então não tem calor humano nenhum, né? Nenhum. Você só ouve o grito dos seus companheiros e o grito do seu treinador. E isso vai somando. Por isso que eu falo assim, em questão o cara, ele tem que eu acho que assim, o profissional, ele tem que encontrar formas de se mobilizar da melhor forma possível. Essa é a responsabilidade. Primeiramente, treinar, se preparar, se condicionar e estar tecnicamente no seu melhor nível. Agora, na questão mental também ele tem essa responsabilidade. Só que isso mexe, né? Querendo ou não,
o ser humano, ainda mais o povo brasileiro, ele precisa disso, né? Ele se alimenta disso. O brasileiro, por excelência, é um povo, cara, assim, muito sociável. Por mais que a pessoa fala que ela é introspectiva, ela precisa ela tem um componente social que é relevante, né? E isso pesa, isso pesa. Isso é um dos motivos pela baixa, né? E não é justificar, né? Não tô passando pano. Que, senão vai falar, ah, não, tá passando. Não, não tô passando pano. Eu volto a repetir, são pequenas coisas que vão somando. E quando você vai somando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso vai impactando no rendimento do atleta dentro de campo. E se impactar no rendimento de um atleta, a engrenagem está comprometida e isso impacta o funcionamento da equipe tecnicamente como um todo, né? Então, o Grêmio teve um jogo em Goiás e agora um jogo em São Januário sem torcida. É compreensível, são duas viagens longas de Porto Alegre até Goiânia, de Porto Alegre até o Rio de Janeiro. São viagens longas que te custam e chega lá, não tem muita torcida. Volto a repetir, condições climáticas totalmente diferentes. O Rio Grande do Sul está muito mais frio, né? É a região bem ao sul do Brasil, então está muito mais frio que Goiás, está muito mais frio que o Rio. Então são pequenas coisinhas que vão somando e você consegue entender, é um dos motivos. Não estou passando pano. Eu acho, como eu falei, eu acho que o atleta, o profissional, ele tem que fazer o papel dele, trabalhar para estar fisicamente, tecnicamente ser o melhor nível e mentalmente encontrar formas de se mobilizar e de se preparar para jogos como esse. Isso é responsabilidade do atleta. Óbvio que entra um trabalho da comissão, do próprio Renato Gaúcho, mas entra a responsabilidade do atleta corresponder dentro de campo, né? Então é compreensível. Agora o Vasco, em relação ao Vasco, eu acho assim, e acho que é uma coisa que eu comentei aqui também, a importância de você trazer reforços, no caso do Vasco. Primeiro, sim, é óbvio que você precisa de um choque técnico, você precisa qualificar o seu elenco, mas eu acho que mais do que isso, a necessidade de reforços do Vasco, primeiramente é qualificar o elenco, tornar o elenco mais forte tecnicamente, trazer jogadores para posições estratégicas com um nível técnico alto, mas são atletas, cara, toda essa galera que chega, ela chega sem a pressão. Eles não estão vivendo, é óbvio que eles chegam pressionados, mas eles chegam sem a pressão de estar convivendo no dia a dia, de estar vivendo esse momento de crise, de ter que tirar o time da zona do rebaixamento. Eles chegam com uma outra mentalidade. Eles sabem da pressão que existe e as pessoas falam para ele que tem essa necessidade de vitória, mas eles chegam sem essa pressão, eles chegam imediatamente sem essa pressão. Ao longo de 1 ou 2 semanas, eles vão sentir mais a pressão, mas neste momento, eles não sentem. Eles chegam e o torcedor, até pelo cara ser uma novidade, o torcedor acolhe o cara, vai lá nas redes sociais, dá muito carinho, dá muito afeto, e isso mexe positivamente. Então foi, cara, assim, e o trabalho do Ramon, assim, na última partida, pelo menos, né? A gente já viu coisas interessantes. Já tinha visto coisas interessantes. Não, não foi contra o Corinthians, foi contra o Atlético. Foi antes do Corinthians, né? Foi contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Que o Vasco perdeu, mas a gente já tinha visto alguma coisa legal já. Já tinha visto uma chacoalhada. Eu acho que é cedo para falar qualquer coisa do Ramon. Acho que a mudança de comissão técnica e a vinda de novos reforços, ela traz uma injeção de ânimo diferenciado, porque, como eu falei, o Ramon já está mais tempo, ele já sabe a situação caótica e precária do clube, mas os jogadores não, né? Os jogadores que chegam agora não, eles vão entrar nisso daqui a 1, 2, 3 semanas. Nesse momento, ainda mais o glorioso, glorioso não vou usar o termo glorioso, porque o glorioso é pro líder do campeonato. O saudoso Veguete, ele chega e já faz um gol, ele imediatamente se torna um ídolo, né? Ele imediatamente se torna um ídolo. Tem outras problemáticas, que agora ele joga o sarrafo lá no teto, né? O torcedor espera que na próxima partida ele seja o desafogo também. Mas coisas a se destacar. Acho que um jogo que o Vasco não tomou gol, tá? É importante dizer que é isso. Parece banal falar uma parada dessa, mas o Vasco vinha tomando gol todo jogo. Já é mais um ponto importante. Então são pequenas coisas. Não dá para cravar que alguma coisa vai melhorar ainda, tá? Não dá para cravar porque o Grêmio não fez um grande jogo e foi motivo de crítica para o próprio Renato. Então a gente vai até trazer a notícia. Acho que tem uma notícia do Renato que tem uma notícia esportiva do Renato. Então, cara, é importante
comemorar essa vitória, a saída da zona do rebaixamento, mas tem muito chão, ainda é cedo para falar alguma coisa, né? É apenas a terceira vitória do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, então assim, tem muita coisa para remar, né? Tem muita água para remar. São Paulo e Atlético Mineiro foi um bom jogo do São Paulo, gente. Foi um bom jogo do São Paulo, apesar da derrota. E eu volto a repetir, a gente tem que criticar o que tem que ser criticado. Agora, foi um bom jogo do São Paulo. Eu acho que dos últimos jogos do São Paulo, eu acho que esse foi um dos melhores. Assim, dos últimos jogos do São Paulo, que o São Paulo ou perdeu ou empatou. Eu acho que esse foi um dos melhores. Um dos melhores. Um time intenso, especialmente com a entrada do Lucas. Cara, o Lucas ele é muito diferente. Cara. Ele é muito diferente. Ele tá acima, mas ele tá absolutamente acima de qualquer um. Nesse jogo, tá? Eu tô falando desse jogo. Se você pegar os melhores jogadores do Atlético, os melhores jogadores do São Paulo, o Lucas Moura tá acima de todos. Cara, é impressionante o quanto ele é diferente. É impressionante a qualidade técnica desse atleta. E ele tá sem ritmo de jogo, hein? Ele tá sem ritmo de jogo. Ele fez um salseiro. Cara, é impressionante. Assim, eu fiquei boquiaberto quando eu vi o Lucas Moura participando. Óbvio que depois, com o andamento do segundo tempo, ele vai caindo um pouco no jogo. Isso é normal, né? Mas ele começa muito intenso. Até eu acho que dá até uma baqueada, porque ele comete o pênalti que custa o segundo gol, né? Do Atlético Mineiro, o gol do Pavon. Mas ele, cara, ele começou muito bem. Muito bem. O gol do São Paulo sai muito cedo. O gol do São Paulo, não, o gol do Galo, né? Sai muito cedo e assim, a partida já começou quente, porque teve um contra-ataque do Caleri e o Gemerson já toma um cartão amarelo, comecinho do jogo, né? Comecinho do jogo, bem no comecinho. E o Felipão até fala, pô, já ficou tenso ali, né? Porque o cara já começa o jogo, já toma amarelo, já fica tenso. O jogo já fica tenso para eles, né? Que precisavam de uma vitória. Só que aí o Hulk, com 4 minutos de jogo, faz uma falta que é uma parada que, quando chegar no final do campeonato, e entrar ali, os gols do Campeonato Brasileiro. Esse gol do Hulk vai estar lá, tá? Esse gol do Hulk vai estar lá. Eu acho que era uma bola defensável para o Rafael, que já fez grandes defesas na meta tricolor. Acho que é uma. Acho sim que era. O chute é muito forte. O lance é muito difícil mesmo, tá? Não estou falando que é uma defesa fácil, mas era uma bola defensável para o Rafael. E se a gente olhar para as equipes que estão no topo da tabela, o PR defenderia? Sim. Eu acho que defenderia. Tá? O Matheus Cunha defenderia? Sim. Acho que ele defenderia também. Então, tô falando dos goleiros do topo do campeonato. O Fábio fez um estardalhaço no jogo do Palmeiras. Né? Fez pelo menos umas duas grandes defesas. O Fábio defenderia. O Everton não preciso nem falar. Melhor goleiro em atividade no Brasil. Defenderia? Sim. Defenderia. Então aqui, eu tô pegando quatro times no topo da tabela. Os 4 goleiros desses times, eu acho que pegaria. Né? Eu acho que eles defenderiam. Que é achismo, tá? É achismo. O Bento defenderia tranquilamente essa bola. Tranquilamente. O Bento, para mim, se ele ficar no futebol brasileiro, ele é o sucessor imediato do Everton. Se o Everton vacilar, o Bento, para mim, se torna o melhor goleiro em atividade no Brasil, tá? Então, cara, era uma bola que, para um grande goleiro de uma grande equipe, e ele já fez grandes defesas, e ele já salvou o São Paulo em várias situações complicadas, era uma bola defensável. Era traiçoeira? Ela era traiçoeira. Você olha o replay várias vezes, de vários ângulos, era uma bola muito traiçoeira. Uma bola de muito veneno. Mas ele chega na bola. Ele chega na bola, mas ele chega atrasado, né? Chute de muito longe, uma bola muito veloz, tinha a barreira. Eu tô falando, não foi um frango. Eu não acho que foi uma falha grotesca. Só que, como eu falei, eu acho que os grandes goleiros das equipes que estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, eles defenderiam essa bola. Eu acho que defenderiam. E aí, isso dá tranquilidade para o Galo conduzir o jogo. Conduzir da forma que era possível, tá? Conduzir da forma que era possível, porque o São Paulo foi melhor. Mas era uma coisa que o Galo vinha sofrendo, da efetividade. E você fazer um gol aos 4 minutos do primeiro tempo, cara, isso te dá condições para jogar um pouco mais tranquilo. Um time que já estava se defendendo razoavelmente bem, apesar de muito vazado, né? E dá tranquilidade para os caras executarem o que eles precisam executar. Eu acho que, cara, pô, no São Paulo, deixa eu ver, o Diego Costa eu acho que fez uma partida excelente.
Se não fosse o Diego Costa, talvez o São Paulo tomasse 4 gols, né? Não sei. Eu acho que fez uma grande atuação. O Nestor fez um bom jogo. Cara, teve uma jogada do Nestor que foi impressionante. Ele vai cortando pelo lado esquerdo, dribla 2, 3, chuta cruzado, mas aí o chute do Nestor não é muito potente, né? E também não teve muita pontaria. Mas foi um belo lance, assim, do Rodrigo Nestor, né? Então, assim, o São Paulo como um todo, tirando, por exemplo, o Luciano esteve abaixo, por exemplo. Acho que o Luciano esteve muito abaixo. O Caleri brigou muito, cara, fez um salseiro, deu uma canseira na defesa do Galo. E o Lucas Moura, quando entrou, foi um espetáculo. Ele é muito diferente, gente. Assim, é o outro nível de jogador. O Lucas, ele é outro nível. Assim, o Hulk é outro nível, sim, mas se a gente pegar o Hulk de 21 e o Lucas, talvez fossem do mesmo nível, mas o Hulk de 21, agora ele já está um pouco mais velho. Ele fisicamente ainda é muito, mas cada ano que passa, né, para um atleta da idade do Hulk, vai pesando muito. Então o Lucas hoje está muito acima do Hulk também. Cara, o que ele faz dentro de campo, assim, é impressionante. É impressionante. E um atleta sem ritmo de jogo, tá? E olha, eu vou te falar, os atletas os jogadores do Atlético Mineiro bateram legal nele, tá? Bateram legal. Foi, caramba, mano, os caras estão pegando pesado, hein? Os caras estão pegando pesado, chegando junto e o Lucas, cara, sempre dando um tapa, tirando. Cara, a qualidade de passe é um absurdo. Não só a qualidade de passe, de drible, de antecipação. Cara, eu falei, eu vou repetir, e o torcedor vai ficar cansado de ouvir eu falar isso. A melhor contratação disparada do São Paulo dos últimos tempos, cara. É impressionante como o Lucas é diferente, mano. Ele não, cara, assim, o nível dele pro futebol brasileiro é acima da média, cara. Assim, é muito acima da média. É muito acima da média. Por isso que a gente fala, pô, o Lucas, eu ouvia muita gente falando e eu mesmo falava, pô, o Lucas ainda tem nível para jogar na Europa. Cara, vendo esse jogo contra o Galo, para mim só ficou evidente que o que todo mundo falou é verdade. Assim, o Lucas tem nível para estar no futebol europeu ainda. É muito jogador, cara. É muito jogador. Ele ainda tem. Cara, tinha lenha para queimar na Europa tranquilamente, tá? Tranquilamente. Foi um bom jogo. Ele comete a penalidade do segundo gol do Atlético, né? Ali foi meio. Assim, ele não é defensor, né? Acho que ele foi meio inocente ali. Acabou passando um rapa no Patrick, ex-São Paulo, né? Que, curiosamente, tivemos ex-tricolores em campo, né? O próprio Patrick, o Igor Gomes estava em campo? Acho que o Igor Gomes não estava, né? Deixa eu ver aqui se estava. Eu acho que o Igor Gomes estava em campo, sim. Curiosamente, tivemos alguns atletas ex-São Paulo, né? No lado do Atlético Mineiro. E aí ele comete o pênalti, o Pavon vai lá, cobra muito bem. Jogou bem, tá? O Pavon, o Hulk, o Paulinho, acho que teve um pouquinho mais, né, do que a gente vê de Paulinho, um cara que tinha virado artilheiro do Galo, acho que teve um pouquinho abaixo, né? Acho que teve um pouquinho abaixo, mas porque ele colocou o padrão dele lá para cima. Então, cara, foi um jogo competitivo, foi divertido, não foi divertido para o torcedor São Paulino, óbvio, tá? Mas uma mudança de postura importante das duas equipes. Que apesar da derrota, como eu falei, a gente tem que criticar algumas coisas do discurso do Dorival, porque, cara, os resultados são repetidos e o discurso é o mesmo. Então, às vezes, para o torcedor fica a impressão de, cara, então nada vai mudar, vai continuar tendo insucessos, vai continuar tendo resultados ruins. Alguma coisa tem que mexer, tem que chacoalhar. Por daqui nada nada tomou 2 gols. Então, se tá tomando gols, tem coisa errada, né? E não é só zagueiro que defende, é o time. Então tem coisa errada acontecendo. Mas foi um bom jogo. Acho que foi um jogo legal. O Lucas deixou o cartão de visita dele e, cara, ele se condicionando, ele ganhando tempo de jogo. Cara, vai ser um negócio diferente, tá? Vai ser um negócio diferente. A promessa para o torcedor do São Paulo ela é muito grande. E o Galo dá uma injeção de ânimo. O Atlético Mineiro consegue uma vitória fora de casa no Morumbi. Era um resultado muito difícil, considerando que o São Paulo costuma vencer no Morumbi, né? Costuma ter os resultados positivos no Morumbi. Resultado muito difícil, eles saem com uma bela vantagem. Poderiam ter, como eu falei, no final do jogo, o Hulk teve uma bola embaixo da trave, na pequena área, e ele conseguiu chutar por cima do gol. Eu não sei como. Ah, o São Paulo, vale um destaque negativo do São Paulo. Cara, o que teve de finalização por cima do gol é uma loucura. Uma loucura.
a cabeçada, foi umas 3, 4, 5 cabeçadas por cima do gol. E os caras vencendo. Cara, aliás, teve uma cabeçada do Lucas que foi um escândalo, né? Foi um escândalo. Ele tá na disputa de bola e quem tá marcando ele é o Hulk. Cara, ele sobe meio corpo acima do Hulk pra cabecear essa bola. Ele sobe praticamente meio corpo acima do Hulk. E ele não é um atleta muito alto, né? Cara, impressionante esse Lucas Moura, cara. Impressionante. Baita jogador, jogadoraço. Baita jogador. E ele só confirma tudo aquilo que a gente já imaginava desse atleta, tá? Grande resultado para o Atlético, péssimo para o São Paulo, que fica aqui na nona colocação, né? Cai mais uma posição. E para o Galo, para dar uma resposta, subir algumas posições de tabela, né? Tava em queda livre, agora dá uma subida de novo, dá uma injeção de ânimo, dá uma injeção de confiança. O Felipão não poupou ninguém, ele foi com força máxima mesmo, até porque precisava dessa virada de confiança, tá? Então, assim, no aspecto mental, muito bom para o jogo contra o Palmeiras. Agora, no aspecto físico, nós vamos ver. Eu acho que esse jogo foi muito intenso. Ele custou muito no aspecto físico para a equipe do Galo, hein? Custou muito. Eu não sei. Talvez o Felipão tenha dado um golpe de misericórdia ali. É óbvio que ele precisava dar uma resposta para o torcedor e especialmente dar uma mudada, principalmente no aspecto de ânimo, né? No aspecto anímico do elenco. Mas assim, não adianta você estar bem mentalmente, fisicamente você não chegar em condições. Que o Palmeiras poupou o seu elenco. O Palmeiras vai chegar no 100%. 100% eu não diria. Mas o Palmeiras vai chegar muito melhor fisicamente que o Galo. E pelo que o Felipão fala na coletiva, ele vai tentar fazer um jogo de imposição física para cima do Palmeiras. E ele já usou esse time agora, já fez um jogo de imposição para cima do São Paulo. Eu não sei não, eu acho que foi uma estratégia ousada, ela foi arriscada e pode ter custado a classificação, a briga, né? Não a classificação porque já está perdendo, né? Já está com um gol já tá um gol abaixo, mas pode ter custado aí competir pela vaga. Eu acho, tá? Eu acho, assim, porque o Palmeiras está num bom momento. A derrota para o Fluminense foi uma derrota que estava no planejamento do Abel. Tanto que ele entra com um time misto para jogar contra o Fluminense. Assim, ele fez a mesma coisa no jogo contra o Bolívar. Ele colocou um time misto, ele colocou uma garotada para jogar contra o Bolívar o primeiro jogo da Libertadores. Então ele fez o planejamento e a mobilização para esse jogo contra o Galo, tá? Se for fazer um jogo de imposição para cima do Palmeiras, é melhor tomar cuidado, tá? Acho que assim, foi isso que o Felipão deixou nas entrelinhas, tá? Foi isso que o Felipão deixou nas entrelinhas. Se ele for para fazer esse tipo de jogo contra o Palmeiras, para mim eu acho que é um suicídio, né? É um suicídio. Mas enfim, ele é o treinador, ele sabe o limite dos atletas, ele tem o staff dele, né? A equipe técnica dele sabe o limite dos jogadores. Cruzeiro e Botafogo, um jogo péssimo, tá? Pro lado do Botafogo. Péssimo, péssimo, péssimo. Tecnicamente muito ruim, muito abaixo. Gramado do Mineirão, estado absolutamente lamentável. Cruzeiro, né? Jogando Mineirão. Quando o Ronaldo tinha quebrado, falou que não ia jogar mais lá, né? Que ia jogar no Horto, né? No estádio de Independência. Eu falei naquela época, né? Cara, isso aí é fogo de palha, né? Fogo de palha. No mundo dos negócios, nunca diga nunca, né? E assim, a torcida do Cruzeiro tem mais identificação com o Mineirão mesmo, né? Só que, cara, assim, o gramado, condições péssimas, 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 já foi motivo de muitas críticas. O Abel, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele criticou o gramado também, tá? No jogo pela Libertadores, ele criticou o gramado, né? Que falou que tá um pouquinho melhor, né? Mas continua ruim. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? Então, um jogo com gramado horrível. Não é bom pro Botafogo, tá? Esse tipo de gramado. Mas o time esteve muito abaixo. Muito abaixo. O Bruno Lage tentou fazer algumas substituições para tentar mudar. Foi ali a modo Joel Santana, né? Tinha ali uma pranchetinha tal dele. Diferente, né? Mas eu acho que muitos jogadores muito abaixo. Assim, muito abaixo. Ele começa com o Tietê, por exemplo, acho que teve abaixo, que é um cara que ajuda muito no meio-campo. O Tiquinho Soares, muita luta, ele saiu machucado, é motivo de preocupação para o torcedor, tá? Não sei.
tá? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. As informações preliminares ainda não tem nada, tá? Ele voltou para o Rio de Janeiro para ser reavaliado, mas ele não conseguiu seguir no jogo. Uma preocupação, né? Uma preocupação muito grande. O Lucas Perry tendo que fazer grandes defesas, defesas importantes para segurar esse empate. O Cruzeiro, que de uma forma geral foi melhor, e era esperado que fosse um pouquinho melhor por causa do torcedor, mas um Botafogo muito abaixo. Muito abaixo. Mas assim, se vale para o torcedor que olhou essa partida e ficou, que jogo ruim, né? Que jogo ruim. Quando o Flamengo tá abaixo, ele perde, né? E perdeu bem. Quando o Fluminense está abaixo, ele perde. Perdeu aqui, né? Há 2 jogos atrás. Agora ganhou, não está abaixo. Não está abaixo. É importante destacar isso. Foi quando está abaixo. O Palmeiras, quando está abaixo, ele perde. O Bragantino, quando está abaixo, ele perde. O Grêmio, quando está abaixo, ele perde. O Botafogo, quando está abaixo, ele empata. Tá? Ele empata. Abriu mais um ponto de vantagem para o Flamengo. Tá? Mais um ponto de vantagem. Então são 13 pontos agora. Tá? São mais de 3 rodadas. Cara, é impressionante. Se você não consegue fazer um jogo para vencer, o importante é não perder. O importante é não perder. Foi o que o Palmeiras fez o ano passado. E o Botafogo segue na mesma pegada. Não foi um jogo brilhante, não foi vistoso, jogou mal, sofreu, o goleiro tendo que fazer defesas importantes, o time numa tiriça absurda, o treinador tenta mudar alguma coisa, quem entra não dá liga, não dá jogo, não é dia, empatou. Fora de casa, hein? Fora de casa. Então, para mim, foi um grande resultado. O jogo, assim, cara, não tenho muito o que falar tecnicamente do Botafogo, do Cruzeiro também. Ter algumas contratações do Cruzeiro entrar em campo, né? Então tem toda uma questão de entrosamento e tudo mais. Acho que o resultado é ruim para o Cruzeiro, né? Porque pelas oportunidades que foram criadas e conseguir lidar com o gramado do Mineirão melhor que o Botafogo, é um resultado ruim, né? É um resultado ruim, mas cara, você está enfrentando o líder do campeonato também. Ele não é por acaso que ele é o líder absoluto, né? Ele reina absoluto no topo do Campeonato Brasileiro, não é por acaso. É porque é um time difícil de ser batido. Quando os jogadores estão muito bem defensivamente, você não passa. Quando você consegue passar, tem um goleirão, né? E se você abre muito espaço, o time tem o contra-ataque. Nesse cenário do Mineirão ia ser difícil ter um contra-ataque. O time estava praticamente assim, 90% do time estava muito abaixo. Muito, o que é normal, né? Por uma sequência de jogos, uma temporada desgastante, é absolutamente normal. Isso é normal. Eu acabei de citar o Palmeiras no ano passado. Isso aconteceu com o Palmeiras. Então, o fundamental nesses momentos, quando os adversários deixam de pontuar, é você pontuar, nem que seja um ponto. E o Botafogo segue nesse caminho, tal. O Bragantino venceu o Curitiba no Couto Pereira. Então aqui o Curitiba fica estacionado, né, na zona do rebaixamento, 2 derrotas, né? Acho que é bom pro Fernando Diniz, né? Que ele quando foi perguntado, né, na derrota pro Curitiba, ele falou: "Ah, não, o time aqui tá numa sequência importante e tal". E na época eu até falei, cara, ele não pode desmerecer nenhum time, porque agora ele é técnico da seleção brasileira, né? Mas, cara, assim, você pode tentar contextualizar da forma como você quiser. Que o Fluminense tinha que vencer um Curitiba, tem que vencer, né? Enfim, né? Enfim. Óbvio que dá uma freada, né? No bom momento do Curitiba. A confiança lá era diferente da confiança que tem agora contra o Bragantino. É outro cenário, né? Vindo de uma derrota já baixa um pouco, né? E assim, foi uma derrota cachapante pro Botafogo. E aí dá uma freada, né? Um contexto um pouco diferente. Mas o contexto pode ser um pouco diferente. Mas, assim, a diferença técnica, o abismo técnico, ele é gigante, né? Por isso que eu falo, por isso que eu deixo aqui uma leve crítica mais uma vez, porque, cara, vamos ficar fazendo um recorte e excluir que o fator que, pô, um time tem um trabalho muito mais longevo, tem mais qualidade, e o outro tá na zona do rebaixamento. A gente não pode excluir esse fator, né? E eu acho que esse é mais relevante do que o momento. Acho que esse é mais preponderante do que o momento. Eu confesso que não acompanhei, porque estavam acontecendo outros jogos ao mesmo tempo, tá? E eu estava acompanhando mais de perto o Cruzeiro e Botafogo, que, volto a repetir, não foi um grande jogo. Bahia venceu o América, 3-1. O América fica estacionado, o Vasco com a vitória empurra o América para baixo. O Bahia vence
empurra o Santos para baixo. O Santos agora está na zona do rebaixamento, tá? Era previsto, tá? Era uma questão de tempo. Como a gente está falando aqui, cara. O Santos está jogando muito mal, não está pontuando, e os outros que estão abaixo, devagarzinho, devagarzinho, eles estão chegando, eles estão tentando, eles estão chegando, estão tentando. Então o Santos foi dando brecha pro azar, agora está na zona do rebaixamento, a pressão ela é muito maior. Agora a pressão ela é muito maior para você sair dessa situação, tá? Que contratou novo treinador já, Paulo Turra caiu, a gente vai chegar lá. E o Cuiabá e Flamengo, cara, outro vexame do Flamengo. A gente teve aquele vexame em Bragança e agora tivemos um vexame na Arena Pantanal. Um Flamengo irreconhecível. O primeiro tempo, o Cuiabá não marcou gol porque faltou um pouquinho mais de qualidade. Mas foi um jogo dominado de ponta a ponta por essa equipe do Cuiabá. Essa boa equipe do Cuiabá, tá? Tá na oitava colocação. Uma campanha, para mim, espetacular. Uma campanha espetacular. E com direito a gol de Daverson, assistência do Daverson, provocaçãozinha de leve do personagem, né? Que fez o gol do título do Palmeiras na Libertadores, mostrou a tatuagem, né? Ele baixou a meia ali, mostrou a tatuagem da Taça da Libertadores. Ele mostrou para todo mundo ver, tá? Foi ali um gesto simbólico, mas tinha endereço, né? Tinha endereço. Cara, assim, é complicado, né? O que acontece com o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Ah, o time largou a mão. A pressão que passa é justamente essa. O time largou a mão. Você tem uma motivação a mais nas competições de mata, né? Foi meio assim no ano passado, o Flamengo. Há uma motivação maior. Esse time, quando está sob pressão de uma competição mata-mata, eles respondem muito bem, né? O fator mobilização, ele mexe muito com esse time do Flamengo, né? Ele dá uma injeção de ânimo legal. E o time teve todo abaixo. Por exemplo, o Pedro jogou, assim, não fez um bom jogo. Acho que perdeu uma oportunidade boa de gol. Mas o time todo do Flamengo estava abaixo. Assim, como é que você vai cobrar do Pedro uma atuação se ele é o centroavante, a bola não chega, né? Então, assim, todo o time muito abaixo. Todo o time muito abaixo, tá? E entraram e alguns titulares estiveram em campo. Tá? Uma partida pavorosa do Pablo, por exemplo. Partida pavorosa do Pablo. É que nem Ayrton Lucas estava em campo. O Gerson estava em campo. Vitor Hugo estava em campo, né? Luiz Araújo foi bem. Acho que o Luiz Araújo fez um bom jogo. Então, assim, tiveram jogadores titulares, considerados titulares, né? E assim, e de um nível técnico altíssimo dentro de campo. E o Flamengo jogou mal o jogo inteiro. O Cuiabá dominou o jogo todo. O 3-0, cara, é o reflexo do que foi a partida. Então, assim, é óbvio que para o torcedor fica uma frustração gigantesca, porque, cara, assim, foi a janela mais, cara, foi o clube que mais investiu na janela de meio de ano, né? Investiu muito mais que o segundo clube que investiu mais, que foi o Atlético Paranaense, se eu não me engano, né? E mesmo assim não consegue não consegue ter esse nível de competitividade alta do Campeonato Brasileiro, né? Não consegue ter. Você vai questionar, você pode questionar todo mundo, treinador, jogador, assim, eu não. Tem muita gente que fala assim: "Ah, você acha que o Sampaoli ele pede pro time jogar desse jeito?" Que eu vi algumas pessoas, alguns comentaristas falando. Ele não pede pro time jogar desse jeito. Você tem que cobrar os jogadores. Como eu falei, você tem que. Como eu tava falando do Grêmio, né? O atleta, ele tem que se preparar, tem que fazer o trabalho dele, de se preparar fisicamente, tecnicamente, tá no auge. Só que mentalmente ele tem que fazer esse trabalho para ele também. Só que entra também o trabalho do treinador e da comissão técnica também. De entender o momento do jogo, de ver que o time tá uma tiriça, de mexer numa peça ou outra. Ele tem que ter alguns gatilhos para mexer com a situação do jogo, porque, pô, isso aqui que aconteceu foi figurinha repetida do jogo de Bragança. Então, assim, se o São Paulo ele não tem nenhum jeito de mexer com o jogo, cara, e se acontece isso numa final de Libertadores? Você vai tomar 3, 4 gols numa final de Libertadores e você não tem nenhum gatilho para ativar na cabeça dos caras? Ó, precisamos jogar mais, cara. Mexer com o estado de ânimo dos caras. É óbvio que é uma final de Libertadores, é outro contexto. Né? Como eu falei, esse time para se motivar, para se mobilizar para um jogo importante, eles têm essa, né? Eles têm esse algo a mais de ser decisivo. Agora, cara,
O que que falta? Eu não sei, velho. Isso aí é inexplicável, né? Aquela goleada do Bragantino foi inexplicável. Essa vitória do Cuiabá foi inexplicável. Foi absolutamente inexplicável. E aí, por isso que eu falo assim, não tem que eximir o São Paulo da culpa, não. Ah, você acha que o São Paulo pede? Ele não pede. Mas ele tem que ter, ele como comandante, cara, ele tem que ter alguma forma de mexer com ele, especialmente na troca do primeiro para o segundo tempo. Porque o que que ele fala no vestiário? Você imagina, pô, o Flamengo vai voltar um pouquinho melhor. Voltou pior. Voltou pior. É igual o jogo de Bragança. Pô, ele vai pro intervalo, ele vai mexer com a cabeça dos jogadores, vai voltar melhor, né? Vai estancar a sangria. Voltou pior. Cuiabá, assim, acho que de Bragança voltou, voltou do mesmo jeito, né? É que o Bragantino que abaixou um pouquinho a intensidade. Mas o Cuiabá, cara, o Cuiabá aumentou mais a intensidade e o Flamengo voltou pior, cara. Voltou pior. Então, assim, o que que ele faz no vestiário também? Por isso que eu falo assim, você tem que criticar os jogadores porque é eles que estão lá, é eles que jogam bola. Estão recebendo um alto salário em dia, tem que ser profissionais. Eles não têm que, cara, pô, a motivação deles é vestir a camisa do Flamengo, saber que joga numa grande equipe, tá recebendo tudo em dia, né? Salário alto, tudo mais. Pô, isso por si só já deveria ser uma grande motivação, mas o treinador também tem que ter esse papel. Como é que ele não consegue fazer isso de uma troca do primeiro para o segundo tempo? É inexplicável. É inexplicável. Vambora, vamos com as notícias esportivas. Então, só para finalizar aqui, né? O Bahia empurra o Santos para baixo, o América agora fica na lanterna do campeonato, Cruzeiro 11º, Botafogo reina absoluto, né? O famoso segue o vice-líder, porque o líder disparou. Flamengo se mantém na vice-colocação de momento, empatado com o Fluminense com 31 pontos, o Palmeiras também com 31 pontos. As três equipes com 31 pontos, hein? Tá acirrado do segundo para baixo. Tá acirrado do segundo para baixo. O Bragantino com essa vitória, quinto colocado, né? Vamos ver quem mais? Ah, o Cuiabá, né? Oitava colocação. Se abrir um G8, o Cuiabá está na pré-Libertadores. E é muito provável que abra um G8, o Cuiabá está na oitava colocação, né? Pode beliscar aí uma pré-Libertadores. O momento é espetacular, tá? O momento é absolutamente espetacular. Vamos embora, vamos com as notícias esportivas. A primeira delas sobre o Vasco. Ramon Dias elogia Veguete em vitória e encerra assunto de Vieto no Vasco. Ele não aceitou, tá? Existe expectativa do torcedor por essa contratação e o Ramon já falou que talvez ele falou que não agora, né? Talvez que não falou que não agora. E o Ramon tem que pôr um ponto final. É que nem o Rogério Ceni no início do ano, quando se perguntava de Lucas Moura. Você tem que pôr um ponto final, senão você vai viver esse misticismo. A realidade do Vasco é essa, é o aqui e agora, não dá para você ficar vivendo de misticismo, não, né? Aqui sobre o Veguete, né? Feliz por ele. Ele está com a gente há 2 dias, por isso que eu falei da importância dos reforços, né? Porque ele chega sem essa pressão. É muito inteligente, é o segundo artilheiro da Argentina, tem muita experiência. O que conversamos, ele fez com perfeição. Temos jogadores rápidos que podem chegar. Ele teve 2 chances muito grandes que podiam nos dar 2 gols. Mas estou feliz por ele e pelo time também. Uma vitória fundamental, não para dar tranquilidade, mas para dar confiança. Vamos ver se para uma sequência essa confiança de fato ela se estabelece, tá? Vasco da Gama não, que é Grêmio agora, né? Renato lamenta a atuação do Grêmio e cobra a entrega dos jogadores. A fila anda, né? O Renato fala que por conta da janela, da chegada de reforços, tem uma fila e que a fila anda. E ele cita que alguns jogadores, não citou nomes, né? Mas ele fala que alguns jogadores estiveram muito abaixo e que vai cobrar geral. Sempre falo para eles que estão em um clube como o Grêmio e tem tudo do bom e do melhor, em todos os sentidos, com salários em dia. Importante o Renato falar isso, tá? Os salários estão em dia. O que eu cobro, e por isso que estou chateado, é a entrega dentro de campo, que tem que ser durante os 90 minutos, até porque são pagos para isso. Milhões de jogadores gostariam de estar no lugar deles, então tem que aproveitar a oportunidade. Mas meu grupo deu uma inchada e a fila anda. Tá? Importante, deu uma inchada, ele tem opções e a fila anda. Anda lá fora e anda aqui dentro. Comigo a fila vai andar. As oportunidades estão sendo dadas. Se não aproveitou, dá licença que o companheiro dele vai ter oportunidade também, tá? E o Renato Gaúcho, sempre muito
muito honesto e às vezes um pouco duro nas palavras. E ele tem que ser assim mesmo, né? Ele fez isso com o goleiro, com a posição de goleiro. E se ele de repente experimenta um novo atleta, né, que está na fila e o cara corresponde, ele encontra um novo titular, né? Ele encontra um novo titular. Então, cara, assim, teve muito abaixo, concordo que esteve muito abaixo, mas eu volto a repetir, mais um jogo fora de casa e eu contextualizo com as condições geográficas do Brasil. Óbvio que isso não é desculpa para tudo, eu não estou passando pano, tá, gente? Eu não estou passando pano, só estou falando que assim, quando você vai somando um pouquinho de pouquinho, de repente a gente tem uma justificativa, mas obviamente que o torcedor tem que cobrar, porque como diz o Renato, os caras estão vestir a camisa do Grêmio por si só já deveria ser motivo já deveria ser uma motivação fora de série, né? E todo mundo tá com o salário em dia, pelo que o Renato fala, ninguém tá atrasado. Então, assim, tem que dar a resposta, né? E uma coisa que importante que ele falou, com todo respeito ao Vasco, mas deveríamos aproveitar melhor a posição deles na tabela e a parte psicológica. Mas infelizmente não aconteceu. Isso aqui é fundamental. É a mesma coisa que eu falei do Fluminense com o Diniz, né? Perdeu pro Coritiba. Assim, todo respeito ao Coritiba, mas você está enfrentando um time que está na zona do rebaixamento. O Vasco era então o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 2 vitórias. Você tem que tirar proveito dessa situação fragilizada que o adversário se encontra e jogar mais pressão. Né? Era um jogo para pelo menos empatar, que já não seria bom, mas era para pelo menos empatar. Sobre Lucas, né, no São Paulo, lamentou a derrota em retorno ao São Paulo, mas agradece o carinho, pelo carinho. Sonho voltar para casa. Jogou muita bola, tá, gente? Jogou muita bola. Apresentação do Rames Rodrigues, do Lucas. Eles foram apresentados e também apresentaram a terceira camisa do São Paulo. Estavam ali com uma camisa que nem tá à venda ainda, eu acho, né? Camisa preta, com algumas vezes. Muito bonita a terceira camisa do São Paulo, tá? Você, torcedor, guarde o seu dinheiro, porque é uma bela camisa, é um belo manto. Eu acredito que vocês vão querer adquirir, então já salvo o dinheiro, porque é uma bela camisa, tá? É um belo manto. Infelizmente não conseguimos corresponder em campo, a expectativa era grande para o jogo, lutamos bastante, mas infelizmente não deu. Agora é descansar, temos uma decisão no meio de semana. Para o Lucas vai ser importante, né? Tem a decisão da Sul-Americana, mas ele vai ter a semana livre, ele não pode jogar esse jogo. Eu imagino que pro próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Lucas vai estar melhor, tá? Melhor. Assim, essa semana para ele vai ser fantástica, porque a promessa do próximo jogo vai ser, cara, o que ele jogou nessa partida foi algo surreal, cara. Foi muito acima do que eu esperava, tá? Ele entra no segundo tempo, eu achei que ele ia entrar faltando 10 minutos, cara, ele entra, quando ele entra, ele faz um salseiro do caramba. Cara, assim, jogador diferente, tá? Jogador diferente. Sensação maravilhosa de vestir essa camisa novamente depois de 11 anos. E como falei, ter a recepção no Morumbi, onde foi muito feliz. Estou realizando um sonho de voltar para casa espero poder corresponder em campo. Eu acho que ele já correspondeu. Não saiu o gol, mas eu acho que ele já correspondeu, tá? Temos 4, e agora tem que seguir correspondendo. Eu digo correspondendo nesse jogo. Temos 4 meses para poder terminar o ano bem e conquistar algum título. Farei de tudo para que isso aconteça. Tá aí as palavras do Lucas Moura, um atleta muito diferente. Já falei sobre isso mais uma vez e vou destacar porque você que não viu o jogo, cara, assim, é um outro nível, tá? É um outro nível de jogador. Gol do Atlético Mineiro, tá? A falta do Hulk, a bola atingiu 94 km por hora, hein? Por isso que eu falei, não foi um frango. Eu não digo nem que foi uma falha, mas um goleiro como o Rafael, de um clube que almeja títulos como São Paulo, e pelo que ele já fez na meta tricolor, eu acho que é uma bola defensável, né? Mas, mas, o lance é muito bonito, tá? Plasticamente é muito bonito. Eu tinha decidido não falar, sabíamos que seria difícil hoje. Contra o São Paulo, mais de 50 mil torcedores. Sabíamos da pressão que enfrentaríamos, eles tinham muita motivação para hoje. Vitória muito importante para a gente. Está aqui a palavra do Hulk, craque do Atlético Mineiro. Vamos de Botafogo e Tiquinho Soares. Tiquinho Soares deixa a delegação no Botafogo e voltará ao Rio de Janeiro para reavaliação após lesão. Tá? Ele saiu lesionado. O elenco vai para o Paraguai para a partida contra o Guarani e o Tiquinho Soares volta para o Rio de Janeiro. Desfalque importantíssimo para essa equipe do Botafogo, importantíssimo.
Artigo por Jéssica Maldonado. Tiquinho Soares não seguirá com a delegação, né? E o Bruno Lage até falou. A coletiva do Bruno Lage é muito legal, né, cara? Assim, ele, ele quase cantou a música do Tiquinho, só que ele trocou a palavra, né? Ele falou, pô, eu não posso falar, Tiquinho Soares é fogo, ele falou, né? Tiquinho Soares é fogo. Ele falou, pô, se precisar jogar com uma perna, ele vai jogar, né? Então, o Bruno Lage falou que não tem muitos detalhes, mas ele tentou dar uma tranquilizada pro torcedor. Mas vamos ver, assim, só dá para saber com um exame de imagem, né? E o lance, ele é muito forte, né? A imagem aqui, ó, o pé dele, como é que tá. Eu acho que prendeu no gramado, tá? Prendeu no gramado. Gramado muito ruim do Mineirão, pode ter contribuído, tá? A gente torce para que não seja nada grave, torce para recuperação rápida do atleta, porque é um baita jogador, né? O Botafogo tem jogadores para suprir a necessidade, mas o que ele tem de decisivo é impressionante. E o que ele tem de dedicação, né? Uma coisa que o Bruno Lage vem falando repetidas vezes. Dele tá no ataque, ele tá na defesa, o quanto ele se entrega, o quanto ele participa do jogo com bola e sem bola. Ele é o espírito, né? Desse time guerreiro, desse espírito guerreiro dessa equipe. Ele é um, cara, assim, o líder de guerra, né? Como se alguém pode dizer assim. E o desfalque dele é, pô, cara, é um desfalque pesadíssimo, né? Pesadíssimo. Aqui, ó, palavras do Bruno Lage. Sobre a lesão, ainda não temos informação concreta. Falei com ele e ele está tranquilo. Acredito muito nele. Vou usar a frase que a torcida usa dele. Com uma perna, ele vai para dentro. Não posso dizer, mas o Tiquinho é F, é fogo. Se tiver que ir, ele vai com uma perna para ajudar a equipe. Eu vi um Tiquinho ali no final a dar moral pro pessoal, tentando levantar as pessoas. Dei os parabéns aos jogadores pelo trabalho feito, como disse o Bruno Lage, né? Se ele eventualmente ficar mais tempo fora dos gramados, a participação dele, né? De elevar o ânimo da equipe, de dar moral para os caras, mesmo num jogo difícil, uma tiriça, complicado. Assim, o fato dele estar lá mobilizando e tentando, cara, motivar os jogadores, eu acho que é importante, tá? É importante para a equipe do Botafogo. Wagner Mancini deixou o América, tá? Foi anunciado aí no pós-jogo que ele. O vínculo, né? O Euler Araújo, né, do Conselho de Administração do América, deu uma coletiva, agradeceu o Mancini, disse que o Mancini elevou o América a um patamar diferenciado, mas que cara, em virtude do momento não tinha como, né? Mais uma derrota é um cenário assim, bastante complicado, né? Volta à lanterna do Campeonato Brasileiro. No Brasileiro em especial, não se via retorno, não se via evolução dos resultados, tá? Especificamente dos resultados, e eu acho que até a atuação dentro de campo caiu um pouco, tá? Nesses últimos jogos do América. Eu não acompanho de muito perto, então não vou dizer que eu, assisti os 90 minutos do jogo do América, não estou acompanhando de perto, mas a sensação que me passa é que houve uma queda técnica, tá? Nesses últimos jogos do América no Campeonato Brasileiro. Diferente do que a gente via há, sei lá, um mês atrás, que o América até jogava bem, mas perdia. Eu acho que houve uma queda técnica importante, relevante, e por isso eu acho que houve um entendimento dos dirigentes, e eu acho que até do próprio treinador. A última coletiva dele já mostrou um certo desgaste, né? Da forma como ele falou, a gente não ouviu aqui, mas eu ouvi ele falando dos jogadores, né? Cara, assim, pô, a gente tá tentando e, e assim, não tem a resposta dentro de campo, então acho que ele meio até que ele expôs um pouco o elenco, acho que isso pegou um pouquinho mal também. Ele também tá assim, já tava perdendo, não digo perdendo a paciência, né? Mas ele, não sei se tá perdendo a paciência ou a motivação, mas ele expôs um pouquinho ali, já mostrou-se um certo desgaste. Eu imaginei que depois daquela coletiva, não, se os resultados não viessem de forma imediata, o trabalho não ia continuar, né? E não aconteceu. Vamos de Sampaoli, lamentou a derrota. Hoje o time não competiu. Não competiu em nada, assim, nada, assim. Foi um jogo constrangedor do Flamengo. Foi constrangedor. Se me perguntar a explicação, não sei, não consigo nem explicar, cara. Artigo por Letícia Marques. Vamos pegar aqui umas aspas do Sampaoli. É um aspecto competitivo que o time tem que melhorar. Obviamente, as coisas mudam muito nas diferentes competições. Nos jogos eliminatórios, o time está mais conectado, mais decisivos, mais protagonistas.
hoje o time fez um primeiro tempo muito fraco, sem vontade, sem paixão e saiu perdendo no segundo tempo por um erro pontual. São coisas que temos que melhorar. O Flamengo tem que ter a mesma disposição e atenção dos jogos eliminatórios. Hoje, lamentavelmente, o time não competiu. E aí eu falei, cara, assim, você pode cobrar os jogadores, mas eu acho que tem que cobrar o Sampaoli também. E que, assim, uma mudança de tempo, do primeiro para o segundo tempo, tá empatado. Apesar do time estar jogando mal, tá empatado. Você espera que mude alguma coisa, né? Se não mudar, assim, vertiginosamente, pelo menos que o time compita um pouco mais, né? E não aconteceu isso. Então, assim, eu acho que tem um papel relevante do Sampaoli também no vestiário, do que ele fala, ou do que ele deixa de falar, ou das substituições que ele pode fazer. Eu não sei o que ele podia fazer, mas é a responsabilidade dele, né? Ele é o líder do elenco. Aqui o Daverson, né? Baixa a meia, mostra ali, né? Um recadinho singelo, né? Um recadinho singelo, a taça da Libertadores tatuada na perna dele, né? Vambora aqui, sobre Santos, para finalizar, tá? Que eu falei que o Turra caiu. O Soteldo com a caída do Turra, eu acho que era o último pilar, né? Acho que era a última barreira para a volta do Soteldo. Soteldo é reintegrado e volta a treinar com o elenco do Santos. A primeira barreira foi o Paulo Roberto Falcão, já tinha se demitido, e o Paulo Turra caiu. Cara, a gente até comentou as palavras do Turra ontem. Eu falei, assim, é questão de tempo. Pelo que o Turra falou, até, cara, assim, foi um tom até de deboche para mim, tá? Acho que eu sou o décimo segundo treinador dessa gestão, né? Então deu até uma debochada ali. Eu não ouvi as palavras dele ainda, confesso a você, eu não ouvi a coletiva, mas lendo, me passou assim, um certo tom de deboche, tá? E eu falei, cara, quando chega nesse ponto, como eu falei do Mancini, que ele fala que, pô, tô colocando jogadores, mas o time não dá resposta, aí eu coloco um time na Sul-Americana, e esse time vence, um time alternativo, e aí eu preciso rever quem que é titular, quem é reserva. Eu acho que, cara, ele expôs alguns jogadores ali que demonstram uns desgaste, né? E o que o Turra falou demonstrou um desgaste mesmo. Então ele acaba caindo, é demitido, e o Soteldo é reintegrado, que eu falei sobre isso ontem. Eu acho que o Soteldo tem que ser reintegrado, independentemente do que ele fez pela situação do Santos, até por ser um atleta do Santos, a menos que ele tenha cometido um crime, né? Que até onde eu sei não foi isso, foi indisciplina apenas. A menos que ele tenha cometido um crime, ele tem que ser reintegrado. Ah, indisciplina. Cara, não interessa. É indisciplina, ok, vamos tentar corrigir, mas ele tem que ser reintegrado. Assim, um dos melhores jogadores desse elenco. E ele foi adquirido pelo Santos. Ele tem que jogar, cara. Como eu falei, a menos que ele tenha cometido um crime. A menos que ele tenha cometido um crime, eu acho que ele tem que ser reintegrado, e de fato foi. E o Santos já anunciou Diego Aguirre. Tá? Era especulado, após a queda do Turra, era o nome mais especulado, mais falado, e já foi anunciado, tá? Já foi anunciado. Cara, eu acho que era fundamental essa agilidade. Se vai demitir o Turra mesmo, tem que ser logo, tem que chegar um novo treinador para substituir. Não tinha que ser como o Odair Helm, que o Odair caiu, eles não tinham uma carta na manga e foram atrás do Paulo Turra, que tinha caído no Atlético. Não, que nesse caso, óbvio que nunca é legal, tá? Se você falar eticamente falando, não é legal. Porque, pô, você mandou o treinador embora, já tava com outro na manga. Mas para a situação do Santos não tem jeito. Você tem que ter agilidade. Já estamos falando com o cara, ele já aceitou, então manda o turno embora e traz o outro. Não tem, e no futebol funciona assim, tá? Se engana quem não é. Que eu concorde ou não, aqui não é questão de eu concordar ou não, se eticamente é legal ou não. Aí não é uma questão de opinião minha, é como o negócio funciona. E eu acho que pelo momento do Santos a situação tem que ser de muita agilidade. E aconteceu. Cara, imagino que o Aguirre vai pela mesma pegada acho que da primeira premissa de ter trazido o Paulo Turra. Corrigir, sanar os problemas defensivos, assim, estancar essa sangria, né? Que é tomar gol sempre e ficar correndo atrás do resultado. Eu acho que a chegada do Diego Aguirre também, porque não tem como você corrigir o ataque de uma hora para outra. Você tem Marcos Leonardo, ele vai ser o desafogo, beleza, é uma ótima opção, mas você precisa estancar a sangria. E a vinda do Diego Aguirre eu entendo como essa mesma motivação, né? De, pô, traz um cara que vai consolidar a defesa e aí a gente trabalha o ataque porque jogador a gente tem para isso, tá? Quase uma hora de podcast.
Mas vamos para a coletiva do Dorival, tá? Vamos para a coletiva do Dorival, vamos ver pelo menos umas duas perguntas. E São Paulo FC, faço sempre o convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, a se inscrever no canal, tá? Curtir o vídeo se você gostar da coletiva do Dorival. Mesmo se não curtir, dá uma mesmo se você não curtir, curte o vídeo assim mesmo, né? Dá uma moral para a TV dos clubes, não só do São Paulo, mas de todos os clubes. Então vamos embora aqui com o Dorival Júnior, sem mais delongas, né? Já estamos com 1 hora. O Júnior após o duelo com o Atlético Mineiro, no Morumbi. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Boa noite. O São Paulo não vence há 5 jogos e encontrou dificuldades em cenários parecidos, né? São Paulo fica com a bola, pega um time adversário bastante no seu campo de defesa e não encontra a bola de finalização, a finalização. Cenários que o São Paulo deve encontrar na quinta-feira e no clássico contra o Corinthians. Até que ponto o torcedor pode ficar preocupado com essa queda de rendimento? E você está preocupado? É natural. Preocupação, ela existe. Ela não pode se tornar uma obsessão. Até porque o São Paulo não tem feito jogos ruins. Nós temos pecado em momentos de finalizações. Nós temos tido posse de bola, nós temos buscado variações, nós temos tentado criar e estamos tendo algumas dificuldades nas conclusões. É uma realidade isso. Vem acontecendo. Na última partida aqui no Morumbi foram pelo menos 12 oportunidades claras criadas e não transformamos em gols. Lá fora, da mesma forma, tivemos quase 70% de posse e com pouca objetividade. É natural que isso daí passe a preocupar. Agora, nós não podemos criar, em cima de duas decisões que estamos tendo, um ambiente em que tudo seja negativo e questionável. Ao contrário, eu tenho que procurar, dentro dos vestiários, acalmar toda a situação, motivar essa equipe e fazer com que nós não joguemos fora tudo aquilo que vem sendo realizado. É preocupante? Mas não de uma maneira excessiva. Nós temos que ter tranquilidade para que tudo flua de uma maneira natural e continuemos buscando aí os caminhos que precisamos. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Aqui, primeiramente, assim, ele perguntado se é preocupante a situação, e aí ele é honesto, né? É preocupante, óbvio que é preocupante, mas essa preocupação não pode ser uma obsessão. É desse trabalho que foi feito, né? O trabalho que está consolidado hoje, não podemos jogar fora tudo que foi feito, o time vem atuando, vem tendo boas atuações nessas últimas partidas, essa contra o Galo, que eu falei, apesar do placar de até poder ter sido 3-0, foi um resultado, assim, foi uma atuação boa do São Paulo, tá? Eu achei que foi uma atuação boa. Defensivamente houveram erros cruciais, né? E isso vem acontecendo de forma repetida. Então, eu acho que isso é um fator de crítica. O Dorival, quando ele chegou no São Paulo, ele fez o São Paulo parar de tomar gol. O time parou de tomar gol. Passou a ter uma das melhores defesas do campeonato, assim, no geral, né? Da temporada. Passou a ter uma das melhores defesas da temporada, não foi nem do Campeonato Brasileiro. E de uma hora para outra o time agora começa a ser muito vazado. Ou seja, o que mudou de lá para cá? Eu acho que é uma série de fatores, tá? É uma série de fatores. Primeiramente, assim, o São Paulo entrou numa fase goleadora. Eu acho que muitos jogadores que nem têm perfil goleador estavam marcando gols e as coisas começaram a acontecer com naturalidade. Hoje a gente vê essa falta de eficácia, eu acho que é um reflexo natural do elenco que o São Paulo tem, tá? Não é um elenco limitadíssimo, não é um elenco fraco, só que é um elenco que não é goleador como vinha acontecendo. Porque ali foi uma fase mágica, onde a confiança estava alta, as coisas estavam acontecendo e a bola foi entrando. Mas o que hoje a gente vê do São Paulo é a realidade desse elenco tricolor, que é o que a gente via do Rogério Ceni. Um time que não é goleador, não costuma fazer muitos gols, é um time muito guerreiro, é muito valente, não costuma fazer. Esse é ponto 1. Então, assim, hoje, a falta de eficácia e até a vinda do Lucas e do Rames Rodrigues é para melhorar esse fator. Primeiramente, ter um cara de articulação para fazer a bola chegar, e isso pode ser tanto na imagem do Lucas quanto especialmente do Rames Rodrigues, que a gente não sabe quando vai jogar, e ter um cara um cara de quebrar linhas, como é o Lucas, de um bom passe e de uma boa finalização. Então, assim, com a vinda desses dois jogadores, o São Paulo, ele meio que ele corrige, né, entre aspas, esses problemas, porque
o que a gente, volta a repetir, o que a gente vê do São Paulo hoje, isso não é uma crítica, tá? Isso não é uma crítica, assim, é o que o elenco é. É o que o elenco. É um elenco que briga muito, é muito valente, tem muito coração, tem muita raça, mas não é um elenco goleador, gente, tá? Ah, mas por que que lá atrás, assim, porque foi um bom momento, gente. Foi um bom momento. Você vai falar que o David é um goleador, ele é um goleador nato? Você vai falar que o Wellington Rato é um goleador nato? Você vai falar que o Calera é outra história. O problema é que do Calera é que a bola não chega para ele, né? Esse é o problema dele. Você vai falar que sei lá, o Michel Araújo é um goleador nato? Todos esses foram fazendo gols naquela fase mágica do São Paulo, né? Não sendo um só protagonista, mas todos esses em um jogo ou outro, cada um tendo a sua participação e ia contribuindo com as vitórias do São Paulo. Então, por excelência, não é uma equipe goleadora. Esse é o ponto um. Segundo ponto, tá? Segundo ponto. O time, eu acho que com a evolução do trabalho, o Dorival soltou mais o time ofensivamente, tá? O Dorival soltou, porque quando ele chega, ele não conhece o time, ele conhece pelo que ele viu do trabalho do Rogério. Só que ele fez, pô, cheguei, não tenho tempo de treinar esse time do meio campo para frente. E todo mundo, por excelência, são atletas profissionais, sabem se defender. Então o que eu vou fazer? A gente vai ter uma contingência maior, a gente vai ter esse cuidado com a retaguarda e dar uma espetada quando der, né? E dar uma espetada, porque eu tenho jogadores de velocidade e de força física. Esse é o ponto um. Por isso que lá atrás o São Paulo tomava menos gols. Hoje, com o trabalho consolidado, ele solta mais esse time. Isso é visível. Esse time ele sai mais pro jogo. Ele é um pouco mais vertical. Alguns jogadores ainda continuam voltando muita bola, né? Insistem com a bola para trás, mas de uma forma geral é um time que sai mais pro jogo. Ele é mais vertical, né? Um pouco mais. Não estou falando que é um time vertical. Ele é um pouco mais vertical do que quando o Dorival chegou. E por isso vem tomando mais gols. Por isso que eu acho que o São Paulo vem tomando mais gols. Então, assim, agora entra o trabalho do Dorival óbvio que ele conhece os jogadores, mas ele precisa ter um balanço. Ele precisa ter, cara, assim, ele precisa ter um equilíbrio. Porque não são exímios jogadores, não são atletas de um perfil técnico elevadíssimo. Cara, isso não é um motivo de crítica, tá? Isso aqui não tô desdenhando, cara, isso é a realidade. A equipe do São Paulo é uma equipe mediana para cima. É uma equipe mediana para cima, assim, é uma equipe que eu acho que briga por Libertadores tranquilamente. Isso não é demérito, não é demérito, mas assim, pô, com a saída do Patrick, por exemplo, você diz que o time melhorou? Isso é só um exemplo, tá? Não digo que melhorou. Então, o Rogério Ceni ele fez no início do ano ele fez algumas escolhas. Eu vou baixar um pouco a qualidade técnica para ter jogadores de mais entrega, de mais raça, de ser mais competitivo, de ter essa competitividade. Mas ele perde em eficiência, tanto defensiva quanto ofensiva. Isso é um risco que ele correu. Esse é um risco que o Dorival corre também ao soltar mais o time. E por isso eu acho que o time toma mais gols hoje. Acho, tá? Não sou um especialista em estratégia e táticas de jogo. Pelo menos é a minha percepção. É apenas a minha opinião. Então, acho que o Dorival ele precisa encontrar um balanço, cara. Ele precisa encontrar um balanço. Se ele seguir jogando desse jeito, ele vai seguir tomando muitos gols. E não é garantia de sucesso. É isso que eu tô falando. Porque antes, quando a confiança estava alta, as coisas aconteciam naturalmente. Agora, o São Paulo estabilizou. O São Paulo entrou no nível normal, como todas as outras equipes estão num nível normal. Algumas estão vivendo um momento de disparada, como é o caso do Cuiabá. É um time que está vivendo um bom momento, ele está fora da curva hoje, né? Mas todos os outros estão vivendo um momento de estabilidade. E o São Paulo entrou nesse momento de estabilidade, onde não está nem muito confiante, nem sem falta de confiança. É um time que está jogando o que eles treinam, a capacidade deles, não falta entrega, não falta vontade, mas se mantiver nesse mesmo nível, cara, dá para garantir que o próximo jogo vai ser vitória? Depende, não dá para garantir, porque se o adversário faz um gol primeiro, numa construção de contra-ataque, ou uma bola de velocidade, uma tabelinha rápida, uma bola parada, assim, você está sujeito a tomar isso. O São Paulo tem fragilidades. Como eu falei, no início tomou muito poucos gols. Por quê? Porque foi a ideia do Dorival. Vamos estancar a sangria
parar de tomar gols para a gente buscar resultados melhores e assim a gente ter a tranquilidade de trabalhar. Hoje ele já teve essa tranquilidade de trabalhar, só que esse equilíbrio ofensivo e defensivo ele tem que ser melhor administrado pelos atletas dentro de campo. Cara, não tô falando que falta vontade, que falta aplicação tática, que falta disciplina tática, não é isso. Mas o São Paulo não tem jogadores para fazer, para atacar e recompor numa velocidade, numa intensidade, como ele tá tentando propor. Que é a ideia dele, né? Eu acho que assim, essa é uma das ideias dele. Pô, a gente vai atacar e vai recompor, que é possível fazer? É muito possível. Só que o São Paulo ele tá jogando 3 competições. O desgaste ele cobra. O desgaste cobra. Né? Então, assim, ele tá pagando também um preço, ele tá pagando um preço pelas próprias escolhas, tá? Eu sempre falo aqui, eu às vezes ouço o Barolo, né? Que é influencer São Paulino. Ele fala que tudo começou a ruir quando o Dorival falou do Flamengo, né? Que ele quer voltar para lá para concluir o trabalho. Ali é um discurso acalorado de torcedor, mas eu acho que para mim tudo começou a ruir, e não é ruir, tá? Eu acho que tudo começou a entrar nessa fase, não por causa daquele discurso, não porque o Rafinha foi para a Alemanha, é porque foi num exato momento em que o Dorival falou: não vamos priorizar nada, o objetivo é o próximo jogo. E ele começou a não poupar jogadores, onde o calendário começou a apertar de novo. O calendário começou a apertar ali. E ele seguiu, cara, não, em coletivas, repetidamente, não, o objetivo é o próximo jogo. A gente não escolhe competição. O objetivo, e hoje ele paga um preço por isso, de não ter escolhido uma prioridade. Se uma equipe como o Palmeiras não consegue jogar 3 competições, olha que eu tô falando do Palmeiras, hein? Se o Palmeiras não consegue priorizar todas as frentes, que tirar do São Paulo. E, de novo, não é desmerecendo o São Paulo, mas ali nós estamos falando do atual campeão brasileiro, de um trabalho de 3 anos, praticamente 3 anos do Abel Ferreira, e ele não consegue jogar 3 frentes. Que dirá o São Paulo do Dorival que acabou começou o trabalho há poucos meses atrás. E não é desmerecendo o Dorival nem o elenco tricolor, não é isso. É que assim, se o Flamengo, por exemplo, acabou de tomar uma chacoalhada do. O Flamengo não consegue jogar 3 frentes, o que dirá do São Paulo? Então acho que tudo começou a entrar nesse momento de maus resultados, não porque ele falou que ia voltar para o Flamengo, até porque o torcedor está apoiando, está lutando no estádio toda vez. Não porque o Rafinha foi para Alemanha e mostrou uma falta de comando e tudo mais. Ali gerou um ruído apenas, mas a situação começou a ficar nesse nível estabilizado de maus resultados, empates, derrotas, por quê? Porque isso está custando. O desgaste ele é natural, gente. O São Paulo está na principal cidade do país, onde a logística, assim, a logística de voos, de trânsito, né, de conexões, ela é a melhor do país, não tem jeito, né? São Paulo tem a melhor logística de voos e isso te dá uma vantagem, mas, cara, como eu falei, se nem o Palmeiras consegue manter isso, o que dirá o São Paulo, né? Então ele tá pagando um preço pelas escolhas dele e ele segue nessa. Ele segue colocando o Caleri, ele segue colocando o Nestor. Se bem que o Nestor eu acho que não é jogador para todo jogo. Aí vai lá, coloca Luciano. Alguns estão suspensos, mas tudo bem. Cara, ele segue colocando o time titular dele. Isso vai cobrar, cara. Não adianta ele achar que não vai cobrar. Isso está cobrando. E vai cobrar cada vez mais. E ele não mostra nenhum sinal de que ele vai escolher uma competição, de que ele vai poupar para uma ou outra. A perspectiva do próximo jogo vai ser um resultado de empate ou derrota. Pode acontecer uma vitória, porque o Lucas próximo jogo é Sul-Americana, né? O São Paulo pode vencer tranquilamente, só que assim, vai ser uma vitória no limite. Vai ter mais posse de bola, vai ser um time que vai brigar mais, mas isso te custa, cara, né? Isso te custa. Ele é um cara experiente, ele sabe melhor do que eu o quanto isso custa. Os jogadores podem falar que estão bem fisicamente, pô, tô me sentindo bala, zerado, mas mentalmente, o desgaste mental te cobra. E te cobra na hora de tomar uma decisão, do último passe, do chute a gol, de uma finalização, de voltar a bola, de dar um bote na hora de defender, de todo mundo voltar. Custou para a seleção brasileira no jogo da Croácia, de ter a malícia de furar a bola. Você imagina um time que está jogando toda semana? Cara, isso vai te custar, né? Isso vai te custar. Vamos para a última pergunta, já que eu já estourei o horário mesmo, vamos só para mais uma pergunta e a gente encerra.
Hoje teve a reestreia do Lucas, ele atuou por 45 minutos, eu queria que você nos contasse se esse era mesmo o planejamento por 45 minutos, e ele começou atuando aberto pelo lado direito e depois, com a entrada do Rato, ele veio jogar centralizado. O planejamento foi esse, e aonde você pretende utilizar o Lucas? Obrigado. Bom, ele pode jogar em qualquer função de ataque. Conversei bastante com ele vem atuando dessa maneira, ora pelo lado esquerdo, pelo lado direito, centralizado. Ele não vê dificuldades e em razão disso, o que nós precisamos é dar-lhe condições de jogo o mais rápido possível. Vamos tentar usar o Lucas o máximo de tempo que pudermos. A previsão inicial era para 30, 40 minutos. Colocamos com a certeza de que todos os resultados, né, de exames e testes que ele fez foram muito positivos. Eu acho que não tivemos problema. Agora ele terá uma semana de preparação para mais um período do jogo seguinte e, após isso, a partida contra o Corinthians decisiva aqui dentro do Morumbi. Dorival. Sobre a questão do ataque, da ofensividade, o próprio Lucas falou, né? Ele pode contribuir com qualquer função de ataque, eu acho que pode mesmo, mas eu acho que ele rende mais na ponta, tá? Ele rende mais na ponta. Ele foi centralizado, eu acho que ele rende menos centralizado, ele pode ser uma referência para buscar um passe, e aí eu acho que é momento do jogo. Eu acho que o Lucas rende mais na ponta. Mas eu acho que a queda também, até o Lucas caiu um pouquinho na partida, é pela questão assim, do ritmo de jogo, né? Que ele mesmo falou. Ele mesmo falou, eu acho que ele cai um pouco de rendimento quando ele é centralizado, mas também isso, com o passar do segundo tempo, ele foi caindo, tendo uma técnica importante em virtude da falta de ritmo de jogo, que eu acho que é normal. Mas eu volto a repetir, assim, quando ele começou mais na beirada. E eu acho que ali ele pode render mais, tá? Ele já fez um salseiro absurdo. Eu acho que ali cara, assim, é um lugar onde ele se sente mais confortável e onde ele pode entregar mais pelo São Paulo, tá? Acho que sim. Mas aí vai do dia a dia, do treino ao treino, também do contexto do jogo do Dorival, né? Dele entender que precisa de um cara com mais qualidade, porque a qualidade de passe do Lucas é absurda, tá? É absurda. Ele deu cada passe ali marcado, encontrando companheiros também marcados, mas ele acerta o passe, né? E tanta gente erra uns passes. O Lucas, cara, uma precisão absurda. Dependendo do jogo, você precisa fazer a bola chegar no Caleri, eu acho que ele pode ser mais centralizado também, tá? Ele dá opção, né? Ele já jogou centralizado também na Inglaterra. Então, acho que são opções, tá? São opções. Eu acho que por estar mais velho, só que por ter um nível técnico acima, ele pode entregar muito na beirada, porque ele ainda tem muita velocidade, ele tem o drible, ele tem a leitura de jogo, e jogando no futebol brasileiro sul-americano, eu acho que ele pode, cara, assim, ele pode arrebentar na ponta. E aí depende muito, né? Se você precisa cadenciar mais o atleta, precisa poupar um pouco mais, centraliza, ele sai menos, corre menos, coloca em campo a visão de jogo dele. Eu acho que são opções e no dia a dia o Dorival vai sentir o atleta também, tá? Gente, é isso. Já me estendi demais falando aqui da coletiva do Dorival. Infelizmente, fiquei muito tempo na primeira pergunta, tá? Então eu vou encerrar porque o podcast está gigantesco. Eu peço perdão a você, torcedor, que nos acompanha até aqui. Agradeço demais. Peço para deixar uma moral. E mais tarde a gente vai ter o podcast de Copa do Mundo, né? Mais jogos das oitavas de final. E deixando o convite aberto para você, que nos acompanha na Copa do Mundo também, tá? Já fica o convite aberto. Então, encerro por hoje. Muito obrigado. Amanhã nós estamos de volta aí para repercutir notícias da rodada, tá? E também com mais futebol da Copa do Mundo, futebol feminino. Muito obrigado, um forte abraço e ótima semana a todos e tchau.